A seguir, os avanços da ciência e da medicina têm possibilitado que cada vez mais pessoas possam envelhecer melhor, com maior qualidade de vida. Por isso, nós precisamos falar mais sobre os lados positivos do envelhecimento, principalmente das mulheres, que são sempre tão cobradas por questões estéticas. E hoje você pode acompanhar um pouco dessa discussão no nosso programa. A gente também traz outras informações sobre serviços, eventos e editais da Universidade Federal de Goiás. Fica com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que acompanha a gente pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e lisos, na altura dos ombros, hoje eles estão presos no rabo de cavalo, e eu uso uma roupa preta, uma blusa e uma saia pretas. Estou em pé na frente de uma TV, onde há a logo do Mundo UFG e também uma parede nas cores verde, amarelo, vermelha. E nós contamos com a interpretação para Libras feita pelo professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre envelhecimento, qualidade de vida, principalmente envelhecimento da mulher. Por isso, nós recebemos dois convidados hoje. Na verdade, por enquanto nós só temos uma convidada, vou apresentá-la aqui para vocês. É a Lázara Lima, psicóloga e coordenadora do núcleo de... psicóloga e também faz parte do programa Tecnologia da Informação e Comunicação para 60+. A Lázara se identifica como uma mulher com cabelos brancos, olhos castanhos e que usa óculos. Olá, Lázara, obrigada pela sua presença. Bem-vinda ao Mundo UFG. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão conosco nesse momento. Eu quero, inclusive, aproveitar e te cumprimentar a equipe do programa pela escolha desse tema. Bom, professora, é um prazer enorme estar aqui. Enquanto a gente aguarda o nosso outro entrevistado, vou conversando um pouquinho aqui com a Lázara. Queria que a senhora falasse um pouco da perspectiva feminina, né, em relação ao envelhecimento. A gente sabe que há uma cobrança muito grande, né, por se manter sempre jovem. As mulheres, principalmente aquelas que trabalham com algo, né, ligado à imagem, como as atrizes, por exemplo, sempre são cobradas quando começam a envelhecer, né, ou as rugas aparecem, as mudanças, né, causadas pelo envelhecimento. Agora, a gente consegue pensar um pouco mais, né, sobre essas cobranças e sobre como existe também um lado positivo, né, ao ganhar mais idade. Conta um pouquinho pra gente desse processo. Bom, Camila, não é um processo tão simples assim, não é? Porque as pessoas envelhecem de maneira diferente. Além da gente ter esse envelhecimento próprio, né, cada um com as suas características de envelhecimento, nós temos que entender que o Brasil é um país continental. Então, nem todas as pessoas aqui de Goiás envelhecem da mesma maneira do que as pessoas do Maranhão e do que as pessoas do Rio Grande do Sul, né? Há uma diferença nesse sentido. E o processo de envelhecimento, ele é importante por quê? Porque ele é um momento que a velhice chega, não é? E ainda bem que chega, não é? E só não fica velho aquela pessoa que, infelizmente, não teve o privilégio de chegar à velhice. Então, quando a velhice chega, ela traz com ela alguns acompanhamentos, né? Vamos assim dizer, ou seja, algumas mudanças, não é? Mudanças biológicas, mudanças físicas, aliás, mudanças biológicas, física também é a mesma coisa, mudanças psicológicas, né? Mudanças sociais. Então, isso faz com que o envelhecimento, e especialmente a mulher, tenha um significado importante no processo do estudo, né? Veja bem, como envelhecer não é tão simples assim,
Até porque nós vivemos ainda, além dessa sociedade machista, é uma sociedade que ainda, né, ainda respeita o jovem e o belo, não é? E o envelhecimento, nós mesmos, eu vou falar, vou me incluir nessa categoria, porque sou uma pessoa velha, não é? Então, nós mesmos temos dificuldade de aceitar esse processo natural. Então, o que que ocorre? De uma certa forma, a gente tenta, né, uma nova versão, dada essa não aceitação que a gente tem, uma aceitação da parte externa, principalmente, porque a parte interna você consegue dar uma escondida, mas a parte externa, o espelho trai. Então, quando você começa a perceber ali que, de acordo com a sociedade, a nossa resposta, o nosso organismo já está dando sinais ou já está envelhecido, há uma certa tristeza, não é? Eu li ainda ontem um artigo da Marta Medeiros, da Mônica, desculpa, não é Marta, é Mônica, da Mônica Medeiros, que trata de como é que os idosos se percebem, né? A aceitação da aparência da pessoa velha pela mídia, ou pelos avatares, ela chama de avatares da inteligência, AI, né? Então, o que é isso? Vocês sabem muito bem que tem ali que existe um aplicativo, né? Que muda o jeito da gente ser. Então, por exemplo, muda o meu retrato. Eu estou aqui de cabelos brancos, eu estou aqui com toda a minha naturalidade, mas com esse aplicativo, o meu retrato, a minha imagem, ela pode se tornar diferente, não é? Então, eu posso ficar mais jovem, as minhas rugas podem desaparecer, minha pele, né, minha cutis pode ficar mais linda, menos flácida, né? Os olhos, os cabelos brilhantes, ou seja, eu posso me tornar algo que não sou. Tá E certo, daí, professora. Vou interromper um pouquinho a senhora para a gente poder apresentar o nosso outro entrevistado e falar um pouquinho com ele também. Daqui a ok, pouco fique à retorno, vontade. tá bom? A Ok, gente, fica à vontade. a gente vai conversar também com o Ricardo Borges, que é geriatra do Hospital das Clínicas, o FG-BSER. Ele se identifica como um homem branco, magro, com cabelos curtos e grisalhos e também barba um pouco grisalha. Olá, muito obrigada pela sua presença, Ricardo. Muito bom poder contar com as suas orientações, explicações aqui. Bom dia, Camila. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, minha amiga Lázara. Muito bom ver você. Bom, queria, Ricardo, que você falasse para a gente, acho que um dos momentos mais complicados, desafiadores do envelhecimento feminino, né, que é a menopausa. A gente sabe que causa certos transtornos, né, sintomas às vezes desconfortáveis, pode alterar um pouco também questões físicas, né, da aparência. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo. A mulher tem esse período de transição muito marcado, Camila. Feliz ou infelizmente, né? É um momento de transição muito conturbado na vida da mulher, que marca o início de uma fase na verdade, a menopausa, ela é um marco, né? Do início de uma nova fase da vida da mulher, que é uma fase em que ela não tem mais capacidade reprodutiva. E aí traz uma série de consequências, essa transição menopausal. E coincide com a chegada também da velhice, né? Que com as suas alterações, como a própria Lázara já falou. Então, com certeza, é uma fase muito complexa e muito difícil para algumas mulheres. Uhum. Biologicamente, Ricardo, a gente pode dizer que a menopausa é o momento em que a mulher para de ser fértil, né? Para de menstruar, há uma alteração hormonal também. Explica melhor para a gente que ainda não sabe muito bem, não passou por essa fase, né? Ou que está começando a passar e ainda tem dúvidas. Uhum. A menopausa em si é o período em que ocorre a última menstruação da mulher. A menstruação, ela é uma consequência de um processo de ovulação. A mulher, enquanto ela tem uma idade fértil, ela tem o ciclo menstrual regularmente, né? A não ser que tenha algum problema de saúde. E a menopausa nada mais é do que, exatamente como o nome diz, né? A pausa dessas menstruações. É sempre um diagnóstico retrospectivo, porque você considera a menopausa quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. E o que representa na vida da mulher? Representa que
uma falência ovariana, ou seja, os ovários, que são os órgãos responsáveis, né, pela vida fértil da mulher, pela ovulação, eles param de produzir novos óvulos que seriam potencialmente fecundados. Então, a mulher entra num período de vida, ela deixa de ser fértil, e aí entra o período que a gente chama de climatério. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, viu, Ricardo? Bom, Lázara, a gente estava falando aí questões estéticas, né, das cobranças em relação ao envelhecimento. A gente vê que hoje o perfil de uma mulher com 50, 60 anos é muito diferente do que um perfil de, por exemplo, dos anos 80, 60. As pessoas têm mais jovialidade, né, têm uma qualidade de vida maior. Tem até umas comparações, às vezes, na internet, né, com personagens. Uma mulher de 50 anos nos anos 80 parecia mais envelhecida que uma mulher de 50 anos agora. Fala um pouquinho disso pra gente, né? A medicina, o avanço da ciência também tem possibilitado que as mulheres tenham maior qualidade de vida, né? Permaneçam ativas socialmente, economicamente por mais tempo. Bom, veja só, Camila, ocorreram, né, e ainda estão ocorrendo, claro, alguns avanços, especialmente no âmbito das políticas públicas para o envelhecimento. Mas esses avanços que ocorreram e estão ocorrendo, eles não dão conta, né, de suprir toda essa demanda que a mulher de hoje tem. Então, quando você fala, né, das necessidades da mulher, então, quando você fala que hoje é bastante diferente a mulher dos anos 80, eu penso que o que ocorreu foi o empoderamento dessa mulher, né? Então, com esse empoderamento da questão feminina, a mulher pode se ver melhor e ver o outro melhor. Então, ela hoje luta pelo seu espaço, né, seja na casa, seja assim no ambiente familiar, seja fora dele, né, no trabalho, como você bem colocou. Então, a mulher hoje sente que ela pode, né, que ela pode tudo, né? Quando você falou aí dessa questão da sexualidade, com o Ricardo, a questão, né, que a mulher para de ovular nesse momento, né, desculpa. Então, o que ocorre? Ela para, mas ela pode, de certa maneira, e a mulher de hoje está bem ciente, né, bem consciente disso, a sua sexualidade, ela pode ser explorada ainda, não é? Então, ela vive essa sexualidade com maior intensidade. Uma outra coisa que eu poderia te dizer é que no ambiente de trabalho, ela também já luta para ter o mesmo espaço que o homem, não é? Então, ela se sente mais, eu vou dizer assim, um pouco melhor, né? Com ela e consigo mesma. Mas o Jung já dizia o seguinte, né? Aquela pessoa, aquela mulher que olha para fora, sonha. E aquela mulher, né, ou aquela pessoa que olha para dentro, ela acorda. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a mulher hoje ela tem bastante pé na realidade, ela deixou de ser bastante submissa, não é? Ela discorda, ela tem voz, ela participa, ela tem cidadania, né? Então ela participa das decisões, seja em casa, seja no trabalho. Então esse conjunto, né, faz com que a mulher hoje seja um pouco diferente de antigamente. Mas eu vou te falar uma coisa, nem sempre isso é um ganho, né? Porque tem muitas mulheres hoje, e muitas, né, uma grande até maioria, vou dizer assim, que sofrem muito com esse aumento aí da expectativa de vida, com essa outra forma, né, de viver. Por exemplo, muitas mulheres hoje ainda são chefes de família, ficam viúvas cedo, né? Elas perdem o trabalho, saem do trabalho, com isso a aposentadoria, os seus proventos na aposentadoria, eles diminuem, né? Então, muitas mulheres estão sem renda ou com renda baixa, né? Sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso aos bens e serviços de uma maneira geral. E isso faz com que a mulher envelheça de uma outra forma, entendeu? Ou da mesma forma, um pouco melhor,
mas não tão diferente da forma antiga. Tem muito a ver com questões financeiras, sociais, culturais, né? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso às oportunidades, né, da medicina para retardar envelhecimento, né? E também muitas vezes não tem acesso nem a remédios, né, como a senhora mesmo destacou, né, a um salário digno. Bom, mas falando mais sobre a questão médica com o professor Ricardo, o senhor falou do climatério, né, que é o momento em que a mulher entra na menopausa. Há muitas questões, né, como calores intensos, certos problemas até na sexualidade, muitas vezes, e outras questões. O que a mulher deve fazer quando já estiver se aproximando desse momento, quando perceber os primeiros sinais e sintomas? É necessário sempre fazer reposição hormonal? É algo indicado? Eu preciso procurar qual profissional? Um ginecologista, um geriatra? Explica pra gente, Ricardo. Tá fechado o seu áudio, Ricardo. Perdão. Agora sim. Camila, a partir do momento que essa transição da menopausa ocorre, né? Os ovários diminuem a produção de um hormônio muito importante para o organismo feminino, que são os estrogênios. E aí, com a diminuição desses estrogênios, muitos tecidos que se mantêm, né, funcionando bem com o hormônio, começam a diminuir o seu funcionamento. E aí acontece, por exemplo, a atrofia vaginal, um sintoma comum, além desses sintomas vasomotores, né, os fogachos que você descreveu. Esses são sintomas precoces nessa fase do climatério. Há também alguns sintomas que são mais tardios, e esses sintomas tardios implicam em risco aumentado de algumas doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. As mulheres apresentam um risco muito maior de apresentar derrame e infarto após a menopausa, né? Na fase tardia do climatério. Se você compara com o grupo dos homens, as mulheres praticamente igualam esse risco depois da menopausa. Outras doenças tardias também que podem acontecer, alguns tipos de cânceres aumentam com a redução da proteção estrogênica. Osteoporose também é uma outra doença na fase tardia do climatério. Então, a reposição hormonal, ela tem indicação para tanto a fase precoce quanto a fase tardia do climatério. Então, geralmente, a maioria das mulheres começam a usar a reposição estrogênica, né, o tratamento de reposição desse hormônio que diminui sua produção de modo fisiológico, no início dessa fase de transição, que é quando os sintomas precoces são mais intensos, principalmente os fogachos, né? Eles acontecem em mais de 50% das mulheres. Não acontecem em todas, tem mulheres que passam por essa transição sem nem perceber, só percebem porque a menstruação para, mas algumas mulheres não têm muitos sintomas precoces. Tá certo. Mas mesmo assim, existem sintomas tardios, existem riscos tardios que precisam ser prevenidos, né? Então, a terapia de reposição, ela serve tanto para diminuir o risco, diminuir os sintomas na fase precoce, quanto também para diminuir o risco de doenças cardíacas, osteoporose e alguns tipos de câncer na fase mais tardia da vida da mulher, né? Então, se a mulher quer ter um envelhecimento saudável, é importante que ela comece a fazer a reposição estrogênica no momento certo. E o ginecologista é o melhor profissional que vai colocar numa balança todos os riscos inerentes, né? Não é só o fato de diminuir o estrogênio que justifica essa reposição. Tem que levar em consideração os riscos individuais da mulher. Por exemplo, mulheres que fumam têm um risco maior de apresentar trombose quando se associa aos estrogênios. Então, outros fatores de risco para doenças futuras precisam ser levados em consideração na hora de fazer essa escolha. Tá certo, Ricardo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim desse primeiro bloco. Vou agradecer aos meus dois convidados desse primeiro bloco. Muito obrigada, Ricardo, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E Lázaro... Eu que agradeço também. Um abraço, Camila. Obrigada. Aproveitar para um abraço, Ricardo. Saudades de você também. Abraço, Lázaro. Nós que agradecemos novamente. E você que está nos assistindo, continue aí, porque nós vamos continuar falando sobre o envelhecimento da mulher.
Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco, é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo se identifica como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Acompanhe nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você procura por TV UFG. Pode acompanhar esses canais, curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Hoje nós estamos falando sobre o envelhecimento da mulher e recebemos nesse bloco 2 novas convidadas. A primeira delas é a Viviane Fernandes, fisioterapeuta e especialista em gerontologia. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos loiros e olhos verdes. Olá, Viviane, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje no programa Mundo UFG. Um prazer conhecê-la. Prazer é todo nosso. E também vamos entrevistar a Maíra Inhanhes, que é dermatologista do Hospital das Clínicas UFG EBSER. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos loiros e olhos escuros. Olá, muito obrigada pela sua presença também, Maíra. Um prazer tê-la aqui conosco. Olá a todos, muito obrigada. É um prazer falar com vocês. Bom, vou começar com você, Maíra. Queria que a gente falasse um pouquinho das questões tecnológicas, da medicina, desse avanço que acaba fazendo com que a gente possa se manter mais jovem, né? Tem certos recursos para que a gente evite envelhecimento, ou então muitas vezes reverta alguns sinais. Queria que você falasse dessas possibilidades, o que isso traz para a mulher de 2022. Eu acredito que tem uma possibilidade grande de tratamentos hoje,
né? A tecnologia melhorou não só a questão, tudo isso começou com a toxina botulínica, depois a gente passou para os preenchimentos. Então nós tínhamos uma geração de pacientes que se submetiam a silicone e PMMA, que ainda tem gente que utiliza, mas é um problema. E agora nós passamos a utilizar ácido hialurônico, desde a minha época de residência a gente usa ácido hialurônico. E ao mesmo tempo, na minha época de residência, quando eu saí, a gente começou a fazer os lasers, né? Que eram as tecnologias propriamente ditas. Aí tudo começou com laser de depilação, aí depois passou para a luz pulsada, que ajudava a tirar manchas, aí depois veio o CO2, que participava muito do envelhecimento, deixava a pele mais bonita. Hoje nós temos lasers para melasma, que são aquelas manchas mais escuras da face. E agora, mais recentemente, nós temos para flacidez, como, por exemplo, Ultraformer. Então, eu estava fazendo agora na minha paciente Ultraformer, que é uma tecnologia de flacidez. Então, a gente tem diversas tecnologias que o paciente pode ter um benefício. Bom, e Viviane, falando da manutenção da jovialidade, né? Não só a estética, mas as mulheres também com 50, 60 anos, as mulheres que já entraram muitas vezes, né, na idade, né, já são idosas, elas se mantêm muito mais joviais, né, como a gente estava conversando no bloco anterior com a Lázara, em questões econômicas, sociais, sexuais. É uma mulher, um perfil diferente de mulher nessa idade, né, 50, 60 mais, do que a gente tinha antigamente, né, alguns anos, décadas atrás. Sim, com certeza. A feminilização, né? A gente chama que o Brasil ele está passando por esse processo de feminilização da velhice, né? O que já aconteceu em outros países desenvolvidos, países de primeiro mundo. Então, hoje a gente sabe que a população idosa feminina ela é bem maior se considerada ao homem. E essa mulher de hoje, essa mulher 60 mais, ela não tem mais aquele estereótipo, né, que a gente via, principalmente que a gente tinha aquele ideal, aquele modelo de pessoa idosa. Tanto é que a gente está desconstruindo, né, dentro da nossa sociedade, a gente ainda está passando por esse processo, porque também nós temos, né, o preconceito ainda contra o idoso no país, e são nos detalhes que a gente observa isso, né? Então, quando a gente depara com uma mulher 60 mais, que ela foge desse estereótipo de velho, ela muitas vezes ela é surpreendida, né, por muitos com aquela frase bem assim, chave. Você não parece a idade que tem. Como se ter uma idade tem que ter um perfil específico, né? Então, quando a gente traz essa questão dessa mulher hoje mais com esse modelo, né, de jovialidade, nós estamos nesse processo de desconstrução. Então, acho que a gente avançou muito, né, dentro da nossa sociedade, e a gente tem crescido para isso. E o empoderamento da mulher é o primeiro caminho, né? Porque a gente, historicamente, a gente vai pensar, independente se ela é idosa ou não, né? A mulher, ela tinha um papel na sociedade muito focado para a família, para o cuidado do lar, né? De ser cuidadora. E a gente tem percebido que, no longo desses anos, de forma positiva, né? Ela tem encontrado o espaço dela, principalmente, né? A gente tem visto no mercado de trabalho, a mulher tem se sobressaído, e quando ela se aposenta, ela se torna, né, 60 mais ou uma pessoa idosa, ela também tem continuado, né, a conquistar espaços que antes ela não pertencia, né, dentro do ambiente social, dos grupos sociais, e isso é algo que a gente tem percebido e tem sido bastante positivo. Vou voltar com a dermatologista Maíra. A gente sabe que esses recursos muitas vezes têm um valor um pouco mais elevado. Queria que a senhora falasse um pouco disso.
não é acessível para todas as mulheres, infelizmente, esses procedimentos, né? Em questões financeiras, e aí vou já até colocar uma outra pergunta. Em questões de saúde, é indicado para todas as mulheres? É necessário ter uma avaliação também para que as mulheres muitas vezes não procurem procedimentos que podem causar um dano, às vezes, à saúde? Explica para a gente, doutora. Bom, então, primeira coisa, eu acho que existe, não é acessível para todo mundo, obviamente, tem procedimentos que são caros, mas eu acho que o processo do envelhecimento, ele começa com medidas simples. Então, a primeira medida simples é não tomar sol, né? A exposição solar é a maior causadora, então nós temos o envelhecimento extrínseco, que é aquele que vem de fora, então alimentação, poluição, exercício físico e a exposição solar. E a gente tem um envelhecimento intrínseco, ou seja, mesmo se a gente fizesse tudo do jeito certo, a gente ainda assim teria faces, né, compatíveis com a nossa idade. Então, quando o paciente ele não se expõe ao sol, ele está diminuindo 85% do envelhecimento. Então, não se expor ao sol significa não se expor ao sol ativamente, mas também utilizar filtros solares, chapéus, enfim. Lógico que a gente tem que viver a nossa vida, obviamente, mas com a proteção solar. Além disso, tem um trabalho publicado há um tempo atrás e que fala só sobre o que nós podemos fazer em termos de prevenção do envelhecimento. Então, a exposição solar é super importante, evitar poluição. Hoje em dia existem alguns cremes específicos para tirar resíduos de poluição. O paciente também ele tem que manter o peso adequado, porque às vezes uma balança de engorda, emagrece, faz com que essa pele fique mais flácida, então ele tem que manter o peso. Existem alguns estudos mostrando que a alimentação, principalmente de carboidratos, faz um processo de glicação, fazendo com que esse paciente ele tenha maior envelhecimento. Então, evitar os carboidratos de uma forma geral. E, além disso, existem cremes que nós podemos utilizar. Dos cremes que nós podemos utilizar, o ácido retinóico é o que tem maior evidência científica para o fotoenvelhecimento. E é engraçado que hoje no consultório, uma paciente minha chegou e falou o seguinte, falou, nossa, eu fui numa outra médica e ela passou um remédio para mim tão barato, R$30. E aí eu olhei, vi que era o ácido retinóico e falei para ela, falei, olha, você está usando o melhor tratamento para envelhecimento, não ligue para o preço, você tem que ligar para o que está escrito, o que tem evidência científica, porque hoje a gente tem muita gente entrando nessa área de estética, de cosmiatria, profissionais que não são habilitados para isso, e além de tudo a gente ainda tem a rede social, que dá, assim, perturba um pouco as nossas orientações do que realmente existe de evidência científica, e aqui nós estamos falando dentro de uma universidade, então a gente precisa ser correto, certo, ético e ao mesmo tempo científico. Então, o filtro solar associado ao ácido retinóico é uma ótima opção. Além disso, nós temos também a vitamina C e o ácido glicólico, que tem evidência científica. Recentemente eu dei uma aula para pós-graduandos em dermatologia só sobre isso, o que realmente importa para o paciente, né, em termos de prescrição. Então, a vitamina C é super importante também, e ela pode ser utilizada de dia e de preferência antes do filtro solar, porque ela pode potencializar a ação do filtro solar. E como você disse, né, a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai cuidar da nossa pele, né? Porque hoje a gente vê uma invasão de todos os lados, a gente não sabe mais quem é quem nessa seara da estética. Então, uma coisa que a gente fala muito para o paciente tome cuidado com, né? A gente teve o procedimento que você vai fazer. Bom, você deu uma travadinha, mas a gente entendeu. O recado é procurar referências, buscar profissionais sérios, né, habilitados na área, para que a gente não tenha riscos de problemas futuros. Vou passar a palavra rapidamente para a Viviane, para você dar essa orientação aí, pensando também no corpo. O que o paciente deve... Paciente não, né? O que as pessoas devem pensar quando querem evitar um envelhecimento, às vezes, com problemas, por exemplo, a osteoporose para as mulheres, né, que é comum, para envelhecer com qualidade de vida, com menos problemas de saúde, com vitalidade, para que eu possa aproveitar esse período e não acabar sofrendo durante esse período, né? O que a gente deve fazer, Viviane? Ah, sim. Então, quando a gente pensa, né, no processo do envelhecimento, a gente tem algumas escolhas.
Eu posso envelhecer, um envelhecer comum, né, ou um envelhecer que natural, ou um envelhecimento bem-sucedido. E aí, para esse envelhecimento bem-sucedido, existem alguns pilares, né? E que ele vai passar, um desses pilares está relacionado ao exercício físico. Né? Então, hoje a gente sabe, a literatura, né, vários artigos trazem a importância do exercício físico. E não só para o idoso, né, mas para a pessoa de qualquer idade. Mas no envelhecimento, a gente reforça essa necessidade porque a gente sabe que no passar dos anos, o nosso organismo, né, vários sistemas, ele tem um processo natural de envelhecimento fisiológico, né? Então, eu não estou considerando nenhuma doença instalada, mas o próprio envelhecer, ele já traz alterações cardiovasculares, respiratórias, né, de qualquer sistema digestório. Então, pensando nisso, o sistema músculo-esquelético, né, composto tanto dos ossos, articulações e músculos, ele também vai sofrer dano no processo do envelhecimento. E o exercício físico, ele vem, né, para trazer uma condição de qualidade para esse indivíduo. E nesse ponto, eu acho que é importante esclarecer, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, a diferença do exercício físico para a atividade física. Porque quando a gente busca, né, as recomendações pela a Sociedade de Medicina do Esporte ou outras, né, que relacionadas ao exercício, a gente tem preconizado que a gente precisa, né, um adulto e um idoso, ele precisa de ter pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, né? E que nessas atividades a gente tem que ter pelo menos 2 vezes na semana de exercício resistido, de carga. Então, quando a gente fala atividade física, pensando do exercício, diferenciando esses 2 termos, é que atividade física é qualquer exercício, qualquer movimento, atividade que eu faça. Qualquer movimentação. Não, tá. Qualquer movimento que eu faço, né, que eu estou gastando gasto energético, calórico, energético. Então, eu não tenho uma padronização daquela atividade. Então, por exemplo, subir e descer escadas, as rotinas dentro de casa, arrumar um jardim, varrer um quintal, uma calçada, isso tudo inclui em atividade física. Quando eu vou para a palavra exercício físico, aí ele já é voltado para profissionais da área da educação física, fisioterapeuta, que vão trabalhar exercícios específicos, padronizados, ou uma modalidade esportiva, no caso, né, do educador físico. Então, ele tem mais um padrão. Então, quando a gente pega lá, né, o que preconiza a Sociedade de Medicina do Esporte, ela fala da atividade física. Então, a gente tem que ter, no mínimo, por semana, 150 minutos de atividade física. É claro que se eu tiver uma atividade onde eu tiro um tempo, né? Porque eu não posso pensar, mas eu trabalho o dia todo em casa e eu estou fazendo atividade. Realmente, você está fazendo uma atividade física. Mas quando eu tiro um tempo para me dedicar a uma caminhada, uma corrida, ou eu estou trabalhando, além do meu corpo, eu estou trabalhando, né, a minha parte psíquica, o meu emocional, a minha parte da mente, né? Então, eu acho que é por isso que a gente sempre tenta, né, trazer para esse indivíduo essa prática regular de atividade física, seja ela orientada ou não, mas se ela não for, né, dentro de um programa, ela precisa, o idoso, ele precisa passar, né, pelo médico, ele ser todo avaliado da parte clínica dele, né, para que ele possa fazer, mesmo que seja a atividade física, ela de uma forma mais segura. Tá certo, Viviane. Nosso tempo está chegando ao fim. Vai agradecer a sua participação e as suas explicações. Sim, passou bem rapidinho, né? Mas obrigada, viu, Viviane, por estar aqui com a gente hoje no Mundo FG. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigada também, Maíra, pela sua presença. Bom já começar a pensar no envelhecimento já, até na minha idade, né? 30 e poucos aqui, já vou começar a pensar sobre isso.
Obrigada. Isso é importante. E agradeço a presença, né, de vocês, a Viviane, que falou muito bem. E realmente é isso, né? A gente tem que Obrigada. prevenir. Você Você também. falou é verdade. É jovem que a gente começa a prevenir. Tá certo. Obrigada, Justamente. Mayra. Obrigada, Viviane. E você que está aí nos acompanhando, daqui a pouco o Mundo FG volta e a gente traz informações sobre serviços, eventos e editais da Universidade Federal de Goiás. Sai daí, a gente volta rapidinho. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. A partir desse ano, a revista UFG passou a inserir um vídeo tradução dos metadados de cada artigo que são publicados na revista. Deixa eu explicar para você melhor. Isso significa que há agora uma tradução do português para Libras, do título, do resumo e dos dados desses artigos. Nós vamos conversar sobre essa novidade, esse recurso de acessibilidade com a Flávia Freire, que é editora-gerente da revista UFG. A Flávia se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos cacheados e altura média. Olá, Flávia! Muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo UFG. Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada, Camila. Agradeço o convite e a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a revista UFG com vocês. Bom, primeiro a gente queria falar desse novo recurso, né? Essa tradução dos metadados. Conta pra gente por que esse recurso foi inserido, como é que está o processo para fazer isso. São das edições que vão ser publicadas daqui para frente, as edições anteriores também tem. Explica tudo. Já é um sonho antigo, né, de trazer esse recurso de acessibilidade, é um sonho antigo do pessoal da PROEC trazer isso, né? Já é um sonho antigo também da nossa editora-chefe, da professora Daniela Lima, e meu, né, que a gente trabalha lá na revista já tem algum tempo. Ano passado a gente inaugurou um programa de lives, né,
para trazer alguns autores que foram publicados, para que eles tivessem a oportunidade de falar da pesquisa, né, falar do artigo, e a gente trazer um pouco mais da fala do autor para as pessoas que leem a revista, né? E a gente teve junto conosco a professora Sofia dos Anjos, que para traduzir ao vivo, né, as lives para Libras. E aí, a partir disso, surgiu essa ideia de e essa disponibilidade da professora Sofia também, de estar com a gente, traduzindo os metadados e tornando a revista cada vez mais acessível. Então, esse ano, nós conseguimos finalmente, né, desse sonho antigo, concretizar o projeto e começar a fazer ele funcionar, né? Então, a gente está em processo ainda de publicação da revista da edição 2022 e a professora Sofia está junto com a gente, com uma equipe dela, fazendo a tradução dos metadados para que a revista se torne cada vez mais acessível. Então, vai ser nessa edição de 2022. Aí, a partir de agora, as próximas edições sempre vão contar com esse vídeo tradução. Isso, a nossa proposta é que a gente comece com essa edição de 2022. Infelizmente, a gente não tem condições ainda de traduzir as edições passadas, mas a nossa proposta é que seja traduzida a partir de 2022, que já tem inclusive alguns artigos publicados que estão já traduzidos, e dali adiante a gente ir expandindo, né, esse projeto e tornando a revista cada vez mais acessível. Bacana, Flávia. E conta pra gente agora um pouco mais sobre a revista. Qual é a abordagem, o objetivo? Ela promove publicações gerais ou é em dossiê temático? Para quem tem um artigo, às vezes, que pensa onde publicar, talvez seja a revista UFG, né? Talvez seja. Camila, a nossa revista, ela é uma revista já bem antiga da UFG, né? Ela tinha um outro perfil, ela era uma revista impressa, ela era uma revista voltada para a cultura, extremamente bonita, e a gente, ao longo do tempo, foi adaptando essa revista para a realidade da Pró-Reitoria. Hoje ela é uma revista online, é um periódico científico, né? Então a gente publica artigos científicos relacionados à extensão e relacionados à cultura. E então, assim, é muito importante que a gente deixe isso claro também para os nossos leitores, né? Que a gente está procurando e buscando, né, incrementar e fortalecer e qualificar cada vez mais a revista nesse aspecto. Então, a gente publica artigos relacionados à extensão e cultura e publicamos também resenhas e ensaios visuais, todos esses relacionados à extensão e cultura. E quem quiser acessar o conteúdo da revista para ler, ou para ouvir, né, para ler, para ouvir, enfim. E também em relação a quem quer publicar na revista. Onde tem acesso a esse material? Você tinha perguntado sobre os dossiês, né? Não respondi. Nós temos um fluxo contínuo que acontece, que abre normalmente no início do ano, né? O nosso fluxo a gente está planejando abrir agora em janeiro e fecha normalmente em outubro. Então, é contínuo e a nossa publicação também é contínua. Então, assim que os autores mandam o artigo, ele já vai passando por um processo de avaliação, de correções, e assim que ele fica pronto, ele já é publicado. Então, a gente não guarda tudo para publicar de uma vez, a gente vai publicando assim que fica pronto. A gente também tem dossiês temáticos, né? Isso aí depende do ano. Nós abrimos um edital para que os professores possam submeter propostas. Então, os dossiês são diferentes, mas todos ligados à extensão e cultura, né? Quem quiser fazer a submissão, pode entrar no site da revista UFG, www.revistas.ufg.br/revista UFG, vai aparecer aqui, né? E ler as regras, gente, as regras de submissão são importantes, por favor, atenção a isso, e pode submeter a partir do momento que o fluxo contínuo estiver aberto ou que os dossiês estiverem abertos, depende do interesse de cada autor. Vou me corrigir aqui, quando eu falei ouvir era ver, viu, gente? A pessoa já se confundiu. Quem vai ver a tradução para Libras ou vai ler o material da revista. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui e eu espero que a partir de agora a gente consiga cada vez mais acessibilidade no conteúdo da revista. Muito obrigada, Camila. Estou sempre à disposição lá na Pró-Reitoria e torcemos para, assim, conseguir sempre mais acessibilidade, e é o trabalho e o caminho que a gente está traçando daqui para frente. Certo. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde. E agora a gente tem mais informações da Universidade Federal de Goiás. Você confere dicas de eventos, serviços, ações e editais da UFG. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos castanhos escuros e lisos, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Eu começo falando sobre o Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica, o CREM 2023. O prazo final para a submissão de artigos vai até 6 de janeiro. Você pode encontrar mais informações no site eventos.abcm.org.br. O congresso é promovido pela Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas e será realizado aqui na UFG de 12 a 16 de junho. Está aberto o processo seletivo para ingresso no curso de graduação em Letras Libras, pelo programa UFG Inclui, destinado a candidatos surdos. Você pode acessar o edital e realizar a sua inscrição por meio do site institutoverbena.ufg.br. Está aberta para visitação a exposição fotográfica Fungos do Cerrado, Micro Macro Mundo. A exposição conta com registros feitos por estudantes e professores da UFG e outras universidades. A mostra está em cartaz no andar térreo do IPTESP e a entrada é gratuita até o dia 20 de janeiro. Você encontra todos os detalhes no site oficial da UFG, ufg.br. E essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo canal da TV no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo, simultânea à televisão, e também ficam guardados e disponíveis todos os nossos programas, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Já para sugerir pauta, é possível entrar pelo WhatsApp, entrar em contato pelo WhatsApp. Nosso número é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Você pode baixar também o aplicativo da TV UFG. Deve ter aparecido aí na sua tela um códigozinho digital. Aponta o seu celular para esse código, caso ele tenha modelo Android, e baixe o aplicativo gratuitamente. E assim eu encerro o Mundo UFG de hoje, te convidando a assistir o nosso programa sempre à 13h em ponto. A reprise é às 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência, te espero segunda-feira. Até lá!